Olá, quero mais uma vez cumprimentar a todos os nossos irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma aula neste momento e vamos trabalhar hoje como tema a fundação da igreja e expansão. Fundação da igreja e expansão. Paulo, o plantador de igrejas. Nós vamos estudar esse tema que está colocado também na nossa revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Esse trimestre, o quarto trimestre, estamos estudando a fundação da igreja, Paulo, a vida do apóstolo Paulo, o mundo do apóstolo Paulo, e hoje a fundação da igreja e a sua expansão. Paulo, o plantador de igrejas. Mas antes quero deixar aqui um aviso. Se você pode nos ajudar, clique aí, dá o seu like, se inscreva em nosso canal. E assim, com certeza, estará fazendo com que a mensagem do Evangelho possa chegar a mais pessoas. A fundação da igreja e expansão. A igreja foi arquitetada nas eras eternas. Efésios 1 e 4 nos diz: nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1 e 4. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Que tempo foi esse? Que época foi essa? Nas eras eternas, na eternidade. Bem antes de ter criado o cosmo, quando Deus criou o cosmo, já tinha arquitetado o processo da eleição da igreja. Isto mesmo, antes que houvesse o Adão, porque é antes da fundação do mundo. Isso é a presciência de Deus. A igreja, a fundação da igreja no Calvário. A igreja foi fundada no Calvário. Quando? Podemos pegar o texto de João, capítulo 19, versículo 28 e 30. Vendo Jesus que tudo já estava consumado, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então, observe que a igreja arquitetada nas eras eternas, na eternidade, a sua fundação foi no Calvário, quando o Senhor já diz perfeitamente que está consumada a obra que ele havia de realizar. E organizada no Pentecoste. A fundação da igreja aconteceu no Calvário. A morte do Senhor Jesus marca, então, realmente o início da fundação da igreja. Jesus já havia dito isso aos discípulos, já em Cesareia de Filipe, quando, em uma reunião com seus discípulos, ele disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja do Senhor. Ele, após a sua morte, então, morre, ressuscita, fica 40 dias com os discípulos, mas deixa a promessa que enviaria o Consolador. Então, a partir do dia de Pentecoste, quando em Atos capítulo 2, versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os discípulos que já aguardavam nesse dia de Pentecoste, isso é, a festa das primícias, que era celebrada 50 dias depois da Páscoa. Jesus tinha sido o Cordeiro Pascual desta última Páscoa. É ele que cumpre o papel do Cordeiro para fazer a expiação para toda a humanidade. 50 dias depois deveria se celebrar a festa chamada Pentecoste. E foi nesse dia que
o Senhor deixou que pudesse cumprir a promessa que enviaria o Consolador. O Espírito Santo vem para ensinar, instruir todo aquele que queria então ser discípulo ou queira ser discípulo de Jesus. Então, a partir da descida do Pentecoste, nós temos a igreja que é organizada. É interessante dizermos que, repetindo, a igreja é projetada, é arquitetada nas eras eternas. A fundação da igreja acontece no Calvário e ela é organizada no Pentecoste. A expansão da igreja, com as suas testemunhas, então nós temos a primeira pregação do Evangelho no Pentecoste, quando nós temos em Atos capítulo 1, versículo 15, encontramos que a passagem que estavam reunidos umas 120 pessoas. Está dito que 120 pessoas aquela assembleia já tinha. É interessante dizer que a igreja parece iniciar com o número dos 12 apóstolos, 12 discípulos, e cresce para 120 pessoas, quando já em Atos capítulo 1, versículo 15, após a descida do Pentecoste. Mas não fica aí. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Atos capítulo 2, versículo 14. Quando Pedro se coloca de pé para explicar que o que estava acontecendo, pois muito daqueles que lá estavam, entre judeus e outras pessoas de Jerusalém, estavam admirados do que estava acontecendo no dia de Pentecoste. Pedro, representando já o ministério que o Senhor Jesus havia deixado para a igreja, que a partir deste momento se coloca de pé e explica, versículo 15, ele está explicando que está a terceira hora do dia. Todo esse povo estava reunidos à terceira hora, isso é, às 9 horas da manhã. Eles estavam no culto de ação de graças, que era o culto das primícias. Logo, todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo, pois, como um vento impetuoso, encheu a casa. A maior demonstração foi que, para aqueles que olhavam, via como línguas de fogo sobre a cabeça daqueles que lá estavam cheios do Espírito. E isso é muito importante porque é o início, a expansão da igreja começa. Vimos 12, 120. Agora, a terceira hora do dia. Eles estão perguntando: que faremos? Pois todo aquele movimento era de admirar. E eles estão perguntando a Pedro: o que precisamos fazer? E então a explicação é que deve se converter, se arrepender dos pecados, pois esta era a mensagem que a igreja primitiva estava fazendo. Logo, à terceira hora, nós encontramos ela reunidas e depois a explicação. Encontramos versículo 41 de Atos capítulo 2, dizendo que a quantidade já era para 3.000 almas. Vai para 3.000 pessoas, que é a expansão da igreja. Então é importante dizer que a primeira pregação dada àquele povo e aos gentios foi a pregação de Pedro, que Jesus já havia chamado, que ele seria o pastor da igreja. Então Pedro logo começa a sua explicação.
3.000 almas se rende aos pés do Senhor. Mas não fica por aí, pois o número cresce de homens para quase 5.000 em Atos capítulo 4 e o versículo 4. Em Atos capítulo 4, encontramos um número de homens. Isso já se refere a um número de 5.000 pessoas. Estes chamados para fora. A igreja, então, já é composta de muitas pessoas no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Como é importante entendermos o que é a igreja do Senhor Jesus. A igreja é a lavoura de Deus. Quando em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 9, diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 9. O importante de dizer que a igreja, ela é do Senhor Jesus. É uma lavoura de Deus. Aqui Paulo está explicando nem o que planta e nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento a essa igreja. Nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Olha como é importante dizer que igreja não é como hoje nos nossos dias, que qualquer um pode pensar que abre uma igreja e faz a igreja crescer. Pois a igreja é lavoura de Deus. A igreja é do Senhor Jesus. Foi isso que, quando o Senhor chama o apóstolo Paulo, ele diz o que realmente Paulo estava fazendo, perseguindo, saiu para perseguir a igreja de Jesus. Paulo, então, tem um encontro especial com Jesus. Ao cair no chão, ele recebe por 3 dias, sem ver, sem enxergar, ele recebe a revelação de Deus para ser o plantador de igrejas. Paulo, o plantador da igreja. Observe que em Atos capítulo 9, versículo 15, a palavra de Deus diz: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Quando o Senhor Jesus, falando a Ananias, Ananias estava receoso porque este homem tinha acabado de receber documentos, cartas para matar todos os cristãos, todos os crentes em Jesus. A perseguição através deste homem seria muito grande. Falamos já da perseguição que este homem, Paulo, só lembrar, ele respirava ameaça. Isto é, este homem, Paulo, ele sem entender, perseguindo a igreja, era como se fosse uma fera. Ele diz, respirava ameaças e matavam todos que encontravam. A perseguição, o Senhor Jesus chama-o, este homem, e disse, você vai ver o quanto tu deve padecer pela minha causa. Interessante que, já para Ananias, o Senhor disse, é para mim um instrumento,
um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Mas também vemos em Atos capítulo 16, versículo 5, dizendo: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Em Atos capítulo 16, nós encontramos já a igreja fortalecida na fé. E dia a dia era aumentado, acrescido o número dos crentes e daqueles fiéis que estavam servindo ao Senhor. Esta igreja em Antioquia, nós encontramos no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 1 ao versículo 3, encontramos: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos capítulo 13, versículo 1 e 3. Que coisa linda quando a igreja chega em Antioquia. A igreja do capítulo 13 já é uma igreja que possui mestres. A igreja que já está liderando na condição dos 5 dons ministeriais, conforme ministrado pelo apóstolo Paulo. Jesus, em Efésios capítulo 4, versículo 11, encontramos os 5 dons ministeriais, e a qual a igreja de Antioquia já possuía os dons ministeriais. Estava completa, porque em Antioquia já havia profetas, havia mestres, e é citado os nomes como Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes o tetrarca e Saulo. Estes homens estão ao ponto de fazer a obra de Deus crescer. A partir de então do chamado de Barnabé e Saulo, eles passam a visitar aqueles irmãos que estão ali nas cidades, nas aldeias, em todos os lugares. A igreja do Senhor crescia de maneira maravilhosa. Deus havia separado agora 2 homens, Barnabé e Saulo, para uma grande obra, conforme está dito a palavra de Atos capítulo 13, versículo 1 e versículo 3. A primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária foi anunciada a palavra do Senhor em 7 cidades. Paulo, ao sair a fazer a primeira viagem missionária, em Atos capítulo 13, versículo 5, ele sai de Antioquia, passa em Salamina, Pafos, capítulo 13, versículo 6, passa em Perge, Atos 13, 13, em Antioquia da Pisídia, 13 e 14, Atos 13, 14, em Icônio, capítulo 14, versículo 1, em Listra, passa por Listra, e em Atos capítulo 14 e o versículo 6, e Derbe, em Atos capítulo 14 e o versículo 20. Depois disso, eles voltaram para Listra e Icônio,
Antioquia da Pisídia e Perge, e descem ao porto de Atalia e retornaram a Antioquia, a igreja mãe. Encontramos isso em Atos capítulo 14, versículo 21, 25 e 26. A primeira viagem missionária que o apóstolo começa a realizar, ou por que não dizer ele realizou, nós temos a primeira viagem. Muitos judeus e gregos se converteram e também uma autoridade romana. Atos capítulo 14, versículo 1. Muitos milagres foram realizados e dentre eles um paralítico de nascença. Atos capítulo 14, versículo 8 ao versículo 10. Relato este da viagem cumprida com louvor em Antioquia. Nós podemos ver esse relato em Atos capítulo 14, do versículo 26 ao 28. A igreja estava crescendo e então, cada dia, o Senhor ia acrescentando a igreja. E dentro dessas cidades em que Paulo o visita, vai deixando obreiros e cooperadores da obra do Senhor. É necessário Paulo continuar visitando as igrejas. E vem a segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária, Paulo recebe uma visão que ele tem que passar a Macedônia. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 17 e 18 de Atos, encontramos as 13 cidades que Paulo e Silas ganharam almas. Estabeleceram igrejas nessa segunda viagem. Outros discípulos treinados para a obra missionária, tais como Timóteo, capítulo Atos 16, 1 e 3. Priscila e Áquila, Atos capítulo 18, versículo 18. Muitos outros discípulos foram salvos e mencionados, tais como Lídia de Tiatira, que estava em Filipos, e a sua casa. O carcereiro de Filipe, com os que estavam em sua casa. Jason de Tessalônica, Dionísio e Damares de Atenas, Tito e Crispo de Corinto. Atos capítulo 16, versículo 14, 15, 33, 17, Atos 17, 6, 7 e 34, Atos 18, 7 e 8. Dentro desses textos você pode encontrar nesta segunda viagem missionária. Olha quanta obra que o Senhor fez através de um vaso escolhido por Ele, separando homens e plantando igrejas, fazendo outros discípulos, treinando outros. E dentro dessa segunda viagem, ele tinha a saudade dos irmãos que já estavam também nas cidades. Então Paulo, nesta viagem com Silas, ele ficam preso depois de um grande milagre. Mas tudo isso era algo colocado no coração com muito amor pela obra de Deus. Talvez neste momento eu falo com você, meu irmão, meu amigo, que tem um chamado para fazer a obra do Senhor. Muitas vezes as pessoas falam de ministério, que tem um ministério, todavia não conseguem pregar a Cristo. Pensam que ministério é assumir o púlpito de uma igreja. Deixa eu dizer uma coisa, o púlpito da igreja é do pastor que está aliançado à igreja. Ele cede isso para companheiros, para pessoas que devem somar com ele. Então todo aquele que recebe uma oportunidade para ocupar o púlpito de uma igreja, para ministrar, precisa ter bastante cuidado para que saiba que deve acrescentar
à obra do Senhor, junto ao ministério. Isso é muito importante entendermos o que é ministério na condição da igreja. Hoje, ao falar de ministério, que é serviço, muitos não sabem o que é o ministério da diaconia na igreja. Mas para isso, eu quero deixar aqui essa palavra ao seu coração, espero ter ajudado. Temos nesse também um curso que explica um pouco mais o Ministério do Ensino na Igreja na EAD, ead.cristoesperança.com.br, a nossa escola online, onde você pode ter ali cursos que podem ajudar a sua compreensão ainda mais. E temos na EAD um curso que está o Ministério do Ensino na Igreja. Vai até lá e com certeza então poderá ter mais condições de aprender a palavra de Deus. Fico por aqui, quero orar por você e abençoar a sua vida. Querido Deus e Pai, te dou graças, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem nos feito. E neste momento, em poder trazer esta palavra a muitos que podem estar nos assistindo. Meu Senhor, dá a tua bênção e abre o entendimento para que propague a tua palavra. É o meu pedido a ti, em nome de Jesus. Amém. Esperando ter mais uma oportunidade, prometo voltar no nosso próximo encontro. Até lá, na paz do Senhor Jesus.